Olá, o assunto então da nossa videoaula são as dinófitas. As dinófitas vão pertencer ao filo Dinófita ou à classe Dinophysia. A principal característica destes organismos é que eles vão possuir dois flagelos aparentes, emergentes. Então eles são chamados de dinoflagelados. Eles possuem várias formas, né? Como a gente pode observar aqui, vários gêneros de dinoflagelados, e eles vão estar, principalmente, eles vão estar no plâncton marinho, de água salgada. Então, existem organismos fotossintetizantes e a maioria desse filo, dos representantes desse filo, são heterotróficos, eles não realizam a fotossíntese. A principal característica destes organismos é que eles possuem dois flagelos em posições perpendiculares. O primeiro flagelo, ele vai ficar na posição transversal da célula. Então, ele vai estar posicionado em um sulco, ele vai estar formando como se fosse uma cintura, né, dividindo essa célula ao meio. Esse flagelo aqui, o flagelo transversal, ele vai girar e essa célula vai rodopiar. Então, é como se fosse um peão girando aqui, as células vão girar em torno do seu próprio eixo. O segundo flagelo, ele vai ficar na posição longitudinal. Então, eu vou ter um sulco aqui também, no dinoflagelado, onde o flagelo se insere e o batimento desse flagelo vai provocar o deslocamento da célula. Então, ele vai se deslocar no meio aquático, girando ao mesmo tempo, como se fossem peões, né, que vão estar girando nos oceanos. A parede celular destes organismos, a estrutura dela é denominada de teca. Então, a parede celular não é aquela parede de celulose convencional como nas outras algas. Essa celulose, ela vai estar depositada em placas, como a gente pode observar aqui. Essas estruturas, né, essa celulose vai estar dentro de vesículas e também vai ser interno à membrana e não externamente. Então, essas placas vão ficar internamente e essa estrutura, então, é chamada de teca. Alguns representantes dos dinoflagelados realizam a fotossíntese e eles possuem no seu cloroplasto as clorofilas A e C e outros pigmentos acessórios que vão auxiliar na fotossíntese. Dentre eles, a peridinina, que é um carotenoide característico dos dinoflagelados. A sua reserva é o amido e esse amido vai ficar no citoplasma da célula. E outra característica interessante é que a gente pode encontrar esses dinoflagelados vivendo, né, fazendo simbiose com outros organismos, como por exemplo esponjas, anemonas do mar, corais. Então essa cor vibrante, né, dos corais, dos recifes, principalmente se dá a essas células de dinoflageladas que são chamadas de zooxantelas, que a gente pode observar aqui, que dá essa coloração aqui a estes organismos aquáticos. A reprodução também é assexuada, simples, vai ocorrer também uma divisão longitudinal aqui, separando então o dinoflagelado em dois. Cada célula filha então vai receber uma teca e a partir dessa teca vai produzir uma nova metade, né, originando novos indivíduos. Uma característica deste filo é que eles podem provocar as marés vermelhas, né? Então aqui a gente tem uma imagem do oceano todo avermelhado. O que são essas marés vermelhas? Nada mais é do que o aumento da população dos dinoflagelados. Por que eles vão crescer, vão aumentar? Devido à alta temperatura, então quando a temperatura dos oceanos aumenta e aumenta também os nutrientes, então eles vão produzir, vão se multiplicar, originando essas marés vermelhas. Essa grande quantidade de dinoflagelados pode liberar toxinas e muitas dessas toxinas vão causar a morte de peixes, diminuindo ali, né, o número de peixes. E caso o ser humano se alimente de algum animal que tenha essa toxina, principalmente crustáceos, pode causar danos também à saúde humana. Uma característica bem interessante também dos dinoflagelados é que alguns gêneros podem apresentar bioluminescência, como nós podemos ver aqui, o oceano brilhando, né? Então, essas células, o gênero que pode apresentar é a Noctiluca, elas possuem algumas enzimas que vão liberar essa luminosidade, essa bioluminescência. Então, nós vimos algumas características dos dinoflagelados. Muito obrigada!